Salmo de número 32. Antes de lermos, nós vamos orar ao Senhor, pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração. Pai amado, quero pedir ao Senhor que me ajude a expor a Tua palavra, pedir ao Senhor que abra o coração do Teu povo para ouvir e entender esta palavra, que nós tanto precisamos dela para a nossa vida. Que o Senhor retire de nós tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que é de nós mesmos, e que possa impedir o entendimento, que possa impedir que essa palavra caia no nosso coração, que o Teu Santo Espírito aplique na nossa vida a palavra do Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor. Nós oramos, ó Pai, e colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos, orando no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Salmo de número 32, de Davi, salmo didático. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a Tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e Tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplica, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais, com freios e cabrestos, são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Meus irmãos, nós e a humanidade toda busca para si felicidade. É difícil você achar uma pessoa que não quer ser feliz. Todo mundo aqui quer ser feliz. Nesse mundo moderno em que nós vivemos, onde nós vivemos alguns princípios filosóficos que são problema na nossa vida, por exemplo, nós vivemos num mundo onde o hedonismo é largamente difundido. O hedonismo é aquela ideia de que o que importa na vida é o meu prazer. Se eu tenho prazer, eu vou ser feliz. Num mundo em que o individualismo é publicado, onde eu quero viver sozinho, eu sou individualista, eu não tenho que dar satisfação a ninguém, eu não tenho que ser cobrado de ninguém. Num mundo em que o materialismo é desenvolvido, ou seja, o que pode me dar felicidade são os bens materiais. Isso já chegou dentro da igreja evangélica. Essa mistura, essa salada de bobagens e heresias tem feito com que as pessoas cada dia mais se afundem em remédios, se afundem na depressão, na ansiedade, na angústia, na droga, na bebida, no sexo.
buscando a felicidade. O salmo que nós lemos, ele é muito conhecido por nós como um salmo de confissão de pecados. Mas, na verdade, ele é um salmo em que Davi escreve esse salmo depois de suportar terríveis tormentos. Nós vemos no Salmo 30 que ele se ensoberbeceu. Nós vamos ver no Salmo 31 que ele se refugia no Senhor após a sua soberba. E depois que ele passa por essa tormenta, por esse peso da mão de Deus sobre ele, suportando a ira de Deus e finalmente alcançando o favor de Deus, Davi escreve esse salmo como uma instrução. Se você ler aí, eu não sei se a sua Bíblia tem, está escrito aí assim, antes do primeiro versículo, ao mestre de canto, ao salmo de Davi, salmo didático. Ele escreve isso aí logo antes do primeiro versículo, e eu não sei se a sua Bíblia tem, mas algumas Bíblias têm, a revista atualizada não tem, é que no final do versículo 4, tem uma palavra que deve ter, se alguém tiver aí a Bíblia Nova Versão Internacional, está escrito assim, pausa, no final do versículo 4. Quem tiver a Bíblia corrigida, tem uma expressão em hebraico escrito Selá. Está no final do versículo 4, no final do versículo 5, no final do versículo 7, e o resto do texto sem a palavra Selá. A palavra Selá no grego significa que pare, pause. Não se sabe se essa palavra tinha a intenção de fazer uma pausa na música, ou se ele está dizendo, pare, pensa. O salmo é um salmo de instrução. Quando nós vimos aí que é um salmo didático, aí tem uma palavra que no hebraico, que está no título, significa instrução. Ele tem por objetivo instruir. E Davi nos ensina que a felicidade do homem, preste atenção aqui, eu disse que todos nós almejamos a felicidade, e Davi vai dizer que a felicidade do homem consiste exclusivamente no gracioso perdão de Deus pelo seu pecado. Se um homem quer ser feliz, ele tem que ser perdoado. Ninguém consegue ser feliz sem perdão. Então, aquela salada filosófica que eu disse, o hedonismo, o individualismo, o materialismo dos nossos dias e outros ismos que você vai encontrar por aí afora, tem feito com que a humanidade, cada vez que passa, se atole cada vez mais na tristeza, na angústia, na dor, na depressão, na droga, na violência, porque isso não traz felicidade para o homem. Deus não tem outra forma de ser gracioso para conosco, a não ser ao perdoar os nossos pecados. E quando nós vamos agora ver esse salmo, nós vamos ver que Davi, ele mostra isso de forma clara, que a verdadeira felicidade que você pode ter neste mundo, só através do perdão dos seus pecados. Primeira parte que ele coloca e vai dizer lá no final do versículo 4, Selá, pare, pense, dá uma pausa. A primeira parte desse salmo, que nós vamos dividir nessas 4 partes, ele vai falar sobre a realidade do pecado. O versículo 1 e 2, se você acompanhar na sua Bíblia, ele começa os 2 versículos dizendo bem-aventurado. Ou seja, ele está dizendo feliz. Ele faz uma afirmativa, bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada
cujo pecado é coberto, bem-aventurado, feliz o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. A afirmação bem-aventurado necessariamente passa pelo reconhecimento da triste situação em que o homem vive, que o ser humano vive, afastado de Deus, afastado da presença de Deus, em virtude do seu pecado. Se você se lembrar do Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2, o texto de Isaías vai dizer de forma clara: a mão de Deus não está impedida, o seu ouvido não está tampado ou surdo para que não possa te ouvir, a mão não está encolhida para que não possa te ajudar, mas os nossos pecados e as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. O texto é muito claro de Isaías, e aqui Davi está dizendo que a verdadeira felicidade só pode ser alcançada com o gracioso perdão de Deus. Sem o perdão de Deus, só há o horroroso afastamento de Deus de nós. Sem o perdão, Deus não expressa o seu amor e tem sobre nós o seu ódio, que nada mais é do que a falta de expressão de amor. Sem o perdão, o que nós temos é o horroroso afastamento de Deus. E ele vai dizer mais: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Bem-aventurado é o homem, aquele que o Senhor não atribui a ele a iniquidade que ele fez. Mas como que Deus pode não atribuir a um homem o pecado que ele cometeu? Se ele cometeu um pecado, Deus vai atribuir esse pecado a quem? Quando ele diz bem-aventurado, feliz o homem que Deus não atribui a ele o pecado, ele está dizendo bem-aventurado o homem a quem Deus pegou o seu pecado e atribuiu o pecado dele àquele que o próprio Deus pregou na cruz do Calvário, a Jesus. Bem-aventurado, feliz é o homem que Deus não atribui a ele o seu pecado. Bem-aventurado o homem cujo espírito não há dolo. Ele vai dizer aqui nesse versículo que bem-aventurado o homem que o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Meus irmãos, Davi distingue o justo do insensato. Davi está distinguindo aqui nesse texto aquele que é justo, que nós estamos falando dele desde o primeiro salmo, daquele que é insensato, que diz que não há Deus, daquele que não busca a verdadeira felicidade. Insensato é aquele que busca a felicidade no materialismo, que busca a felicidade no mundo, que busca a felicidade na droga, na bebida, em diversas coisas de forma horizontal, mas que não busca a felicidade em Deus. Esse é o insensato. E muitas das vezes nós agimos com essa insensatez quando nós começamos a pensar e a agir e a viver buscando a felicidade fora do perdão do Senhor. Muitos fazem isso mesmo sendo acusados pela consciência, que muitos às vezes são acusados no seu dia a dia daquilo que fazem, são acusados pelo seu procedimento, pelo seu pensar, pelo seu agir. A acusação vem na consciência, porque até mesmo aqueles que vão ser preteridos da salvação, aqueles que serão condenados ao inferno, a sua consciência o acusa, e nós encontramos isso de forma muito clara na palavra de Deus. Nós vamos encontrar isso em Caim, quando ele cai, o seu semblante
E Deus vê e fala com ele: por que você está com o seu semblante decaído? E ele estava com o semblante decaído porque a sua consciência já estava o acusando daquilo que ele iria fazer, e ele fez. Nós vamos ver isso na atitude de Judas, que após vender Jesus, sente remorso e vai se matar. Nós passamos pelo mesmo processo porque a nossa consciência nos acusa e nós muitas vezes reprimimos a nossa consciência e reprimimos também o temor de Deus. Passamos a não temer a Deus quando pecamos porque simplesmente abafamos a consciência e perdemos o temor de Deus. E a consequência disso vem angústia, tristeza, dor, sofrimento, e a felicidade vai passar longe. Nós somos muitas vezes, meus irmãos, como enfermos que rejeitam o remédio. Viu aquela pessoa que está doente, está enferma, correndo risco de morte, e você diz a ela assim: está aqui o remédio. Não quero, não tomo remédio, não tomo injeção. Alguns têm medo da injeção, né? Não tomo esse remédio. Prefiro ficar doente, eu prefiro morrer do que tomar o remédio. E assim somos nós, preferimos a tristeza, as angústias, as aflições da vida, do que a felicidade que Deus pode nos dar com o perdão dos nossos pecados. E ele vai continuar quando ele diz: enquanto fiquei em silêncio, enquanto calei os meus pecados, versículo 3 e 4, olha aí que está escrito na sua Bíblia: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Selá. Aí entra um selá. Pare e pense. Pense. Eu estou te instruindo que a felicidade está na vida daquele que Deus perdoa. E eu estou te dizendo: enquanto eu calei os meus pecados, o sofrimento veio sobre mim. Enquanto fiquei em silêncio, os meus ossos enfraqueceram. Davi não está afirmando aqui, meus irmãos, que ele teve uma doença física. Aqui no texto, ele não está dizendo que ele adoeceu, que ele teve um problema nos ossos. Ele está simplesmente fazendo uma ilustração, dizendo que a aflição de Deus na vida dele foi tão dura, tão forte, que a ira de Deus veio sobre ele, que os seus ossos, ele cita a expressão ossos, gemidos, e a mão de Deus pesava sobre ele. O que esse texto nos diz? Que quando nós calamos o nosso pecado, a mão de Deus vem sobre o seu povo. A mão de Deus e a ira de Deus não se afasta do seu povo enquanto o seu povo não confessa o pecado. Nós vamos ver isso na Bíblia, nós vamos ver isso no Velho Testamento, de forma muito clara. Quando o povo pecava, Deus mandava. O povo foi para o cativeiro babilônico, o povo sofreu com guerras, o povo sofreu com pragas, o povo foi sofrendo porque calou. A enfermidade, meus irmãos, aqui é a tristeza, a angústia. A mão de Deus pesava, a aflição em função de se calar quanto ao seu pecado. Todas as vezes que eu e você nos calamos diante de Deus por causa dos nossos pecados, a aflição vem sobre nós, a mão de Deus vem sobre nós, porque o Senhor quer preparar para si um povo separado, um povo que é uma noiva santa, um povo que ele vem buscar, que passa rigorosamente pela santificação no decorrer da sua vida. E o Espírito do Senhor nos incomoda. O Espírito de Deus Altíssimo nos aflige e traz tristeza de alma, traz angústia. E muitas das vezes nós não sabemos por que é, porque nós calamos a nossa consciência, abafamos o temor de Deus, e a consequência é essa.
Mas Davi não para aí. Versículo 5 ele diz: confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei, disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Selá. Pausa, pare, pense, medita nessa instrução. Ele está dizendo: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei. Meus irmãos, o que Davi está dizendo aqui, eu quero que você preste bem atenção. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu disse, eu fiz uma meditação, eu pensei, depois do sofrimento que eu passei, eu pensei na minha situação, eu parei e meditei no que estava acontecendo com a minha vida, com a minha tristeza, com a minha angústia, com o meu estilo de vida, aonde eu estava andando, com quem eu estava andando, o que eu estava fazendo, o que eu estou falando. Eu meditei e entendi que o meu sofrimento é em virtude do meu pecado. Meus irmãos, aqui eu não estou falando de sofrimento que muitas vezes passamos por problemas externos a nós. Eu estou falando de sofrimento que nós passamos por problemas internos nosso, pecado no coração. Às vezes você passa por um sofrimento, por problemas de saúde, por outras coisas mais que não são decorrentes de pecado. Mas ele disse, eu disse para mim mesmo. E o que ele fez? Eu confessei o meu pecado e não mais ocultei a minha iniquidade. Meus irmãos, Davi está nos ensinando que você tem que meditar e você tem que aprofundar no seu coração e confessar ao Senhor o seu pecado. Você tem que confessar o pecado ao Senhor, de forma sincera, de forma clara. Mas ele não só reconheceu, mas ele fez um reconhecimento sincero diante de Deus, um reconhecimento de coração. E aí, meus irmãos, ele vai fazer uma colocação, que ele está aí no meio do versículo, disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Eu quero parar aqui um pouco, quero falar uma coisa aqui, que eu acho que alguns de vocês não sei se vão entender, ou talvez não vão aceitar o que eu vou dizer. Meus irmãos, o simples fato de que você confessar pecado, não significa que você será perdoado. Preste bem atenção no que eu estou dizendo aqui. O simples fato de você confessar pecado, você não significa que você será perdoado. Na liturgia, o presbítero ou quem estiver fazendo a liturgia pode virar e falar assim: meu irmão, é pecado mentir, é pecado fofocar. Aí vem na sua cabeça que você fez uma fofoca, uma mentira. Aí você vira e fala assim: semana eu pequei mesmo. Senhor, perdoa esse meu pecado. De forma relaxada, de forma que, achando que o simples fato de você mencionar o seu pecado, Deus está te perdoando. Meus irmãos, preste atenção nesse texto. Davi, primeiro, ele faz uma reflexão profunda. Ele olha para dentro de si e vai no mais profundo do seu coração. E ele faz isso depois que ele passa por um sofrimento de aflição e dor. Ou seja, quando ele foi fustigado pelo Espírito de Deus, ele se dobra, ele se humilha e ele confessa. Aí você pensa assim: então quer dizer que se eu estiver humilhado, eu confesso, Deus me perdoa? Não. Você pode estar humilhado, confessar e Deus não perdoar. Por que Deus não perdoa quando você está humilhado, confessa e Deus não perdoa? Porque, meus irmãos, o perdão vem da fé.
Olha o que ele disse no final do versículo 5. E tu, meus irmãos, Davi está dizendo o seguinte: eu creio que o Senhor pode me perdoar. Meus irmãos, quando nós achamos que Deus pode perdoar o meu pecado por causa da minha confissão, Deus está perdoando por causa de um ato meu. Deus está perdoando porque eu disse qual era o meu pecado, eu falei com a minha boca qual era o meu pecado. Perdão é você, de fundo do seu coração, se arrepender por obra do Espírito, porque quem te convence do pecado é o Espírito Santo de Deus. Perdão é você fazer uma análise profunda, confessar, mas crer que Deus irá te perdoar, porque Ele lançou o seu pecado na cruz do Calvário sobre aquele que morreu por causa do seu pecado. Não adianta você pedir perdão pelo seu pecado simplesmente para ter um desafogo, de desafogar a sua consciência. Não adianta você pedir perdão pelo seu pecado por causa de questões religiosas. Você tem que reconhecer, sentir realmente que isso procede do seu coração. Você se arrepender do que fez e crer que Deus lançou sobre a cruz de Cristo o seu pecado. Por isso, muitas vezes, o que acontece conosco, nós muitas vezes falamos do nosso pecado para com Deus, e amanhã o cometemos de novo, porque não há um arrependimento fruto do Espírito no nosso coração. E para aqueles que são servos do Senhor, verdadeiramente chamados pelo Senhor, a esses Deus irá pesar a mão e a vida se tornará como uma sequidão de estio, até que se arrependa verdadeiramente do seu pecado. Versículos 6 e 7, ele diz assim: sendo assim, ou seja, ele está complementando a frase anterior. Sendo assim, aquele que confessa, aquele que crê em Deus, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas. Todo homem piedoso, todo aquele que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, todo aquele que foi predestinado à salvação, todo aquele que nasceu de novo, esse te fará súplicas de perdão, em tempo de poder encontrar-te. Davi está dando a instrução de que pela fé e oração o justo pode encontrar a Deus e alcançar o perdão. E aí, se você se lembrar de Isaías 55, verso 6, que nós teremos que buscar a Deus enquanto se pode achar. Eu entendo que Davi está dizendo é que você tem que buscar o Senhor antes que águas profundas, muitas águas, te atinjam. Você tem que buscar o Senhor porque Ele vai dizer no final do versículo 6, com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Quando vier a aflição, você não terá atingido porque você já pediu perdão, mas Ele vai dizer que você primeiro tem que fazer essas súplicas. E no versículo 7, tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me serves de alegres cantos de livramento. Ele vai dizer que, sendo assim, se eu buscar esse perdão, o Senhor me cerca, o Senhor é o meu refúgio. Esconderijo aqui é refúgio, o termo significa refúgio. O Senhor me preserva e me cerca de prazer, de alegria. E no versículo 8 a 11, na parte final do texto, ele vai fazer
uma instrução, ele vai ensinar. Depois de que ele demonstra tudo que ele passa, ele vai ensinar. Ele vai dizer: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. A impressão que você tem aqui é que é Deus falando. Não é Deus falando, é Davi falando. Davi parece que ele está dizendo para todos quanto querem ouvi-lo, ele diz: instruir-te-ei. Eu vou, pela experiência que eu passei, pela experiência que eu tenho, eu vou te instruir. Ensinarei o caminho que deve seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Olha que eu vou te dar um conselho. Eu vou te aconselhar. Não seja como o cavalo ou a mula sem entendimento. Eu quero te dar um conselho. Eu quero falar com você. Não seja obstinado em se manter no seu pecado. O que ele está dizendo é o seguinte: eu quero dar um conselho a você, meu amigo, não seja obstinado no seu pecado. E ele vai fazer uma ilustração muito simples, que às vezes nós não queremos ouvir, porque é difícil eu dizer para você assim: não seja como o cavalo e como a mula, meu irmão. Não seja como o cavalo e como a mula, sem entendimento, porque eles não têm entendimento. Os quais o cavalo e a mula, com freios e cabrestos, são dominados. Não espere que Deus coloque em você freio e cabresto. É isso que Davi está dizendo. Os irmãos, o que Davi está dizendo é que os obstinados sofrerão, os obstinados passarão por situações difíceis, e ele está dizendo que se você não colocar o cabresto e o freio na mula, ela não te obedece. Ela não te obedece. E ele está dizendo: olha, eu quero te instruir. Eu creio que ele está dizendo: olha, não seja como eu fui. Eu fui obstinado. Eu me soberbeci. E a mão do Senhor pesou sobre mim. Meus irmãos, os obstinados sofrerão, os ursos serão envolvidos pelo amor de Deus. Ele diz isso no versículo 10, quando ele diz: muito sofrimento terá de cumprir o ímpio. Muito sofrimento. O que ele está dizendo? O ímpio, ele vai sofrer eternamente. O ímpio, o amor de Deus não está sobre ele. A ira de disciplina de Deus não está sobre ele, mas está o ódio. O ódio de Deus, a expressão de ódio, que é nada menos do que não expressar o amor, que permite que o ímpio faça o quê? A Bíblia diz que o ímpio, Deus o entrega às concupiscências do seu coração. Você vai ver isso lá no Romanos capítulo 1, onde eles vão se idolatrando, eles vão criando ídolos. Nós falamos aqui esses dias da idolatria moderna que nós enfrentamos, falamos no salmo anterior, em que nós estamos vivendo a idolatria do materialismo, a idolatria do hedonismo, de que eu tenho que ser feliz a qualquer preço, do individualismo: se eu vivo a minha vida e ninguém tem nada com isso, eu vivo isoladamente. Esquecemos do que Deus diz na criação: não viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. Nós não fomos criados para a solidão, nós fomos criados para vivermos como um corpo, como igreja do Senhor. Idolatramos essas filosofias mundanas, e ele diz aqui que o ímpio, esse vai sofrer tremendamente, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. O que confia no Senhor será envolvido pelo amor do Pai revelado em Jesus. O que confia no Senhor, ele está dizendo, a misericórdia o assistirá. Aquele que é justo, ele é assistido pela misericórdia de Deus, ele é envolvido pelo amor de Deus. Aí você vai ler Efésios, né, que quando Paulo diz que nem o amor de Deus não tem tamanho,
altura, profundidade. Ninguém pode dimensionar esse amor maravilhoso do Pai, que é expresso na morte de Jesus na cruz do Calvário por cada um de nós. E ele vai encerrar: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Meus irmãos, a verdadeira felicidade só com o pacto com o Senhor, do pacto através da obra de Cristo feito na cruz e a aplicação do Espírito na minha e sua vida. Eu quero encerrar com algumas aplicações na nossa vida. Primeira coisa, você tem procurado felicidade e não tem encontrado? Aonde você está procurando sua felicidade? Aonde você está procurando sua felicidade? Talvez seja na cultura, nos bens materiais, talvez seja numa boa carreira, num bom salário. Tudo isso é bobagem. Tudo isso é transitório. Tudo isso vai acabar aqui neste mundo. A verdadeira felicidade está em Deus, no perdão do Senhor. Segunda coisa, você tem sido reincidente no seu pecado? Como tem sido o momento de confissão na hora do culto? Você é aquela pessoa que curva a cabeça quando ouve a liturgia, o momento de culto, aí curva a cabeça e fica assim: será que é o pecado que eu cometi essa noite? Ou essa semana? Qual foi o pecado que eu cometi de domingo para cá? Quero dizer uma coisa: curve seu joelho, ore ao Senhor, chore diante do Senhor e diga para o Senhor: Senhor, eu preciso que o Teu Espírito me convença dos meus pecados. Porque se o Espírito Santo de Deus não te convencer de pecado, você e eu não choraremos pelos nossos pecados. Não haverá arrependimento no coração daqueles que não são movidos pelo Espírito Santo de Deus. Porque só o Espírito de Deus pode nos convencer de pecado. Terceira coisa, se você tem confessado o pecado até hoje, achando que pelo simples fato de confessar, Deus vai te perdoar, reveja a sua teologia. Você precisa de arrepender, confessar e crer que Deus lançou os seus pecados sobre Cristo na cruz do Calvário por você. Só pela fé que recebemos perdão. Sem fé é impossível agradar a Deus, nem com confissão de pecado. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos nos colocar em pé e vamos orar ao Senhor. Pai querido, queremos que o Senhor aplique a Tua palavra ao nosso coração. Não deixe que as nossas dúvidas venham impedi-la de cair no mais profundo do nosso coração. Clamamos ao Senhor que convença-nos dos nossos pecados. Não nos deixe sermos como a mula, mas que sejamos sábios, sejamos justos, entendendo que o pecado faz separação entre nós e o Senhor e que só na cruz de Cristo podemos alcançar o perdão. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que a Tua palavra ache espaço no nosso coração e que possamos, ó Pai, realmente
glorificar o Teu nome com as nossas vidas santas diante da Tua presença. E leva-nos para os nossos lares com a Tua bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que deu a sua vida na cruz do Calvário por nós, o amor do nosso Deus e Pai, que nos escolheu antes da fundação do mundo, a direção e o convencimento do Espírito esteja sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e para todo sempre. Pode sentar.